Bom, minha gente, mas como prometemos na semana passada, traremos agora para vocês cenas do significativo evento realizado pelo nosso deputado Gerson Berger na Assembleia Legislativa, em lembrança às vítimas do Holocausto e as falas de dois extraordinários participantes, a representante dos ciganos, Miriam Batulli, e o nosso querido professor da UFRJ, Francisco Carlos. Vamos às cenas. Hoje, atendendo o honroso convite do Senhor e dos meus irmãos judeus, me deu a certeza que por certo haverá uma mudança no rumo da nossa história. Com a ajuda de nossos irmãos judeus, o povo cigano por certo deixará de ser o esquecido dos esquecidos. Os meus ancestrais foram ligados a vocês pela dor. E eu quero que as novas gerações sejam ligadas ao povo judeu pelo amor. Muito obrigada pela honra de estar aqui e muito obrigado a todos vocês. Gostaria de apresentar de uma forma muito rápida 10 pontos que são fundamentais para desmistificar algumas das grandes falácias sobre o Holocausto. Em primeiro lugar, o regime nazista jamais chegou ao poder através dos meios democráticos. A democracia não gerou, de maneira alguma, o totalitarismo nazista nem o Holocausto. Desde 1930, 3 anos antes da ascensão do nazismo, portanto, ao poder, o regime da República de Weimar já não era mais uma democracia parlamentar representativa. Em segundo lugar, a falácia de que os judeus eram ricos e estrangeiros na Alemanha. Milhares de judeus estrangeiros, húngaros, poloneses, russos, lituanos, letões, estonianos, etc., morreram no Holocausto. Mas os judeus que viviam na Alemanha há centenas de anos, os judeus que tinham sido heróis do exército alemão na Primeira Guerra Mundial, que tinham sido condecorados como heróis de guerra, também sofreram e padeceram. Foram eles também exterminados. Não eram um grupo rico que explorava a Alemanha. A maioria dos judeus era absolutamente pobre, tinha sido desenraizada da Polônia e dos novos territórios do leste e imigrado para a Alemanha. O mito do judeu rico é parte da propaganda nazista e deve ser claramente eliminado dessas condições. Além de tudo, é uma vergonha, é uma ofensa procurar na história dos judeus qualquer razão para o seu extermínio. O mal, a raiz do mal, reside na história dos seus algozes e não na história das vítimas. Em terceiro lugar, não podemos continuar pensando que o nazismo, e o deputado Berger falou isso agora, que o nazismo ou os nazistas eram doentes. Na verdade, havia, sem dúvida nenhuma, uma paranoia generalizada naquela sociedade, mas agiram de forma racional, sistemática, fria, organizada. 5. Não houve resistência judaica. Houve resistência judaica. Houve resistência judaica nos campos, houve resistência judaica no interior dos guetos, houve resistência judaica nas ruas. Agora era a resistência de um povo desarmado, inocente, contra um Estado que era a maior máquina de guerra da sua época. 6. Os alemães não sabiam. Os alemães sabiam, sempre souberam. Não era possível imaginar os trens passando pelos subúrbios superpovoados de Munique, indo em direção a Dachau, e que as pessoas nunca se perguntassem por que os trens iam lotados e voltavam vazios. Os alemães sabiam em Viena, quando os judeus foram obrigados a varrer as ruas com escovas de dente. Sabiam em Berlim, quando as sinagogas foram queimadas, quebradas, destruídas na Kristallnacht. Sempre souberam. 7. O mundo não sabia, o mundo sabia. Homens sabiam, políticos sabiam, inclusive testemunhas de Jeová foram importantes na denúncia e inclusive fotografias dos campos. Sabiam e ficaram calados. 8. O horror do negacionismo. Todos aqueles que negam o Holocausto, sejam falsos historiadores ingleses ou franceses, sejam políticos como Mahmoud Ahmadinejad, são coniventes e tornam-se post-factum coautores do Holocausto, o Holocausto moral da negação.
9. O Holocausto foi produto da guerra. Não foi. O Holocausto antecede a guerra, foi organizado friamente, industrialmente, como um programa de eliminação dos diferentes, daqueles que tinham traços que não poderiam ser normatizados, a Gleichschaltung, do Terceiro Reich. Por fim, 10. Separar o Holocausto da história do Estado de Israel é um erro. Esperar que um povo como o povo judeu tenha a confiança em forças terceiras para evitar qualquer nova destruição da sua população seria exigir, mais uma vez, o desarme total do povo de Israel. Obrigado, senhores. Vocês ouviram? O decálogo do professor Francisco Carlos foi perfeito. E ele falou em nome das testemunhas de Jeová. Está de parabéns. Bom, minha gente, mas não poderia mais uma vez deixar de lembrar do nosso compromisso amanhã na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quando estaremos comemorando os 62 anos da criação do Estado de Israel. Nós lá estaremos, o Pedro, o Gerson, vocês que estão nos assistindo, com a presença do nosso governador Sérgio Cabral, nosso prefeito Eduardo Paes, do nosso querido ministro Luiz Fux, da família Sveiter, o ministro Valdemar Sveiter, o presidente do Tribunal de Justiça, Luiz Sveiter, o Sérgio Sveiter, que já foi secretário de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o nosso queridíssimo chefe da Polícia Civil, Alan Tornovski, e tanta gente importante. E você, que tenho certeza, lá estará prestigiando o Estado de Israel. Tenha uma excelente semana e até amanhã, às 18h30, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Não é, Gerson? Venham todos amanhã. Estou contando com vocês. É uma data de comemoração de todos nós. É isso aí. Até amanhã.